E aí, nesse primeiro vídeo do canal, eu vou iniciar uma série sobre antigo regime e revoluções burguesas. Sou o Cadu, e se você tá aqui, é porque tudo é feito de história. O Antigo Regime é o nome que a gente dá para a organização política, social e econômica da Europa durante o período moderno. O período moderno vai até 1789, na Revolução Francesa, e foram justamente os revolucionários da Revolução Francesa que queriam acabar com o Antigo Regime que deram esse nome para o período, Antigo Regime. Afinal, eles queriam começar algo novo naquele momento. Quando falamos de Antigo Regime, a gente tem que pensar em 4 características principais. Na política, o absolutismo; na economia, o mercantilismo; na sociedade, a sociedade estamental; e na religião, a intolerância religiosa ou religião única. Certo? A partir de agora eu vou começar a explicar essas 4 características do Antigo Regime separadamente. Vamos começar então pela primeira: absolutismo. Absolutismo vem de absoluto. No regime absolutista, o poder do rei é absoluto, é centralizado. Veja só, até o período absolutista, o que se tinha na Europa era o feudalismo. No feudalismo, o poder é descentralizado. Lembra, a Europa era dividida ou fragmentada em muitos feudos, cada feudo governado pelo seu senhor feudal. Nesse momento, o rei existia, mas o cargo dele era mais simbólico do que efetivo. Portanto, com o final do período feudal, os reis se juntam com os burgueses. Sim, os burgueses queriam facilidades comerciais, uma vez que no feudalismo cada feudo tinha uma moeda diferente, um imposto diferente, tinha formas de medir e pesar diferentes e às vezes até línguas, dialetos diferentes. Enfim, para a burguesia era muito complicado fazer negócios em diferentes feudos. E o rei, que tinha poder apenas simbólico nesse momento, desejava mais poder. Por isso, burguesia se juntam com os reis, financiam grandes exércitos e com esses grandes exércitos os reis conseguem submeter os senhores feudais ao seu poder. Por isso a gente fala que o poder na Europa saiu de fragmentado para unificado ou centralizado sob a figura do rei. E esse rei agora tem poder absoluto sobre todos os senhores feudais. Aí está a origem do termo absolutismo. Bem, e quando falamos em absolutismo, devemos pensar que o poder do rei era um poder supremo. O rei tinha supremacia, ou seja, nada era mais importante que a sua palavra. Nenhuma lei poderia ir contra a vontade do rei. O rei era supremo. O rei também era personalista, ou seja, a figura do rei se confundia com o próprio país. A figura do rei se confundia com o governo. Uma frase famosa desse período é a do Luís XIV, o mais absolutista de todos os reis. E ele dizia, o Estado sou eu. Ou seja, para o Luís XIV, a França era ele. Ele não via diferença entre a sua personalidade, a sua vontade e as ações do governo. Ele manda no governo de acordo com sua vontade. As moedas da França eram cunhadas com o rosto do Luís XIV, certo? Para você ter uma noção de como esse poder era personalista. Os reis absolutistas eram patrimonialistas. Patrimonialismo significa que os bens do governo são do rei. O dinheiro dos impostos é considerado um dinheiro particular do rei. Por isso é possível que um rei como Luís XIV tenha mandado construir o Palácio de Versalhes, um palácio construído com dinheiro dos impostos, que tem 700 quartos, 700 hectares e tudo o que havia de luxo na época. Veja, patrimonialismo, na atualidade, num país republicano como o Brasil, é considerado corrupção, pois se um governante age de forma patrimonialista, ele estará utilizando o dinheiro dos impostos, que deveria ser utilizado para um bem público, para o seu bem privado. Então fica a dica, não seja corrupto. Muito bem, a política do Antigo Regime é absolutista e a economia é mercantilista. O mercantilismo é um sistema econômico do Antigo Regime e basicamente ele é organizado para que o rei tivesse controle sobre toda a economia. Já percebeu? O Antigo Regime se resume em um rei ter controle sobre tudo. No mercantilismo, o rei tinha privilégio e monopólio.
Privilégio, o rei concedia a autorização para as pessoas abrirem negócios, ou seja, só era empresário, só tinha grandes negócios os aliados do rei, as pessoas que o rei autorizava. Monopólio, o governo tinha controle sobre a economia, então o governo poderia ditar preços, impostos, poderia ditar para quais países os comerciantes poderiam ou não poderiam vender. O monopólio é uma característica importantíssima do mercantilismo. Ele é o controle que o governo tem sobre a economia. Uma outra característica do mercantilismo é o metalismo. Naquela época, os países buscavam acumular grandes quantidades de metais preciosos. Quanto mais metal precioso um país tivesse armazenado, mais rico ele era considerado, mais valor tinha a sua economia, certo? Bom, para garantir o metalismo, os países europeus começam o período colonialista. Colonialismo, outra característica do mercantilismo. Nas colônias, especialmente Portugal e Espanha no início, vão conseguir muito ouro, muita prata, e isso alimenta o metalismo de seus países. Dentro do mercantilismo, nós também temos a busca pela balança comercial favorável. Uma balança comercial favorável, ela significa que o país busca vender mais produtos, exportar mais produtos, do que importar. Atenção, a balança comercial favorável recebe o nome de balança comercial superavitária. Caso o país não produza muito e não consiga vender muitos produtos, esse país vai ter que comprar, vai ter que importar muitos produtos. Se isso acontece, o país ele é deficitário. Superávit, quando o país vende bastante, exporta bastante e tem lucro. Déficit, quando o país precisa importar muito e com isso tem prejuízo. Bom, para garantir a balança comercial favorável, os governos vão adotar uma estratégia, a estratégia do protecionismo alfandegário. Basicamente, se cobra altos impostos sobre o que vem de fora para que as pessoas comprem aquilo que é feito no próprio país. Se analisarmos a atualidade, podemos dizer que os países ainda têm uma política protecionista, uma vez que, se a gente importa um produto para o Brasil, pagaremos taxas altas de impostos. Por que isso? Para incentivar a indústria nacional. A sociedade do Antigo Regime recebe o nome de sociedade estamental. Muito bem, esse tipo de sociedade não possui mobilidade social. Lembra disso, quando fala em sociedade estamental, lembra que ela não possui mobilidade social. Essa sociedade é dividida em ordens ou estamentos. Muito bem, veja, eu não usei a palavra classe. Quando eu falo classe social, eu me refiro a uma sociedade que tem mobilidade social. Hoje, nós vivemos em classes sociais, pois eu posso nascer em uma classe alta e ao longo da minha vida ingressar na classe baixa, ou eu posso nascer pobre numa classe mais baixa e ao longo da minha vida crescer na sociedade. Perceba, hoje a sociedade é dividida pela renda, porém, naquela época, na época do absolutismo, na época do Antigo Regime, a sociedade era dividida pelo seu nascimento. Se você pertence à família do rei ou uma família que possui algum grau de parentesco com o rei, você será considerado um nobre. Se você nascer em uma família que não tem nenhum grau de parentesco com o rei, você será um plebeu. Bom, obviamente, a maior parte das pessoas era da plebe e a menor parte das pessoas era da nobreza. Ainda dentro da plebe a gente vai ter uma divisão, pois os grandes comerciantes, os donos de manufatura, enfim, os grandes empresários plebeus serão os burgueses, eles vão formar a burguesia. Já os trabalhadores do campo, os camponeses ou os trabalhadores urbanos, eles vão ser da parte baixa da plebe. E no topo da pirâmide social do Antigo Regime, a gente tem o clero. Muito bem, o clero é a igreja. Naquela época, até 1517, só havia igreja católica. Então, os membros da igreja católica compunham o clero. Teoricamente, ninguém pode nascer dentro do clero, uma vez que padre não pode casar. Então, membros da nobreza que entravam para o clero faziam parte de um grupo especial dentro do clero, do alto clero. Membros da plebe, pobres, que entravam no clero, faziam parte de um grupo baixo dentro do clero, ou o baixo clero. Membros do alto clero viravam bispos, ou até mesmo papa, enfim, comandavam a igreja. Membros do baixo clero faziam parte de monastérios, viravam monges, ou então eram padres de paróquias afastadas, enfim, baixo clero. Certo? No Antigo Regime, a religião era única. Havia muita intolerância religiosa.
Até 1517 só havia Igreja Católica, como já falei. Após 17, com a Reforma Protestante, novas igrejas aparecem. Mesmo assim, a religião do rei, ou a igreja, a crença do rei, deve ser a crença da população. Por isso, havia muita perseguição religiosa contra aqueles que tinham outra forma de fé. Muito bem, esse foi o resumo da política, sociedade, economia e religião do Antigo Regime. Percebeu que esse conteúdo é cheio de conceitos, né? Ou cheio de palavras-chave? Vamos lá? Esses conceitos como mercantilismo, protecionismo, balança comercial, enfim, eles são absolutamente necessários para que a gente consiga interpretar o período daquela época e também para interpretar a atualidade. Por isso, revise todos esses conceitos, estude e é isso aí. E agora chegou aquele momento em que eu preciso dizer. Eu não posso passar o meu primeiro vídeo no YouTube sem dizer isso. Então, vamos lá, atenção! Curte esse vídeo, bate aí no sininho, deixe seu comentário, compartilha com a galera. Valeu! Falou!